Capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Jesus estava falando para a mãe dele que ele ainda não tinha inaugurado o seu ministério. Ele não tinha sido batizado, não houve a manifestação do Espírito Santo e não tinha se ouvido a voz de Deus dizendo que esse é meu filho amado, a quem me comprazo. O ministério de Jesus ainda não tinha sido inaugurado, mas Maria, como obediente, Maria como temente a Deus, e que sabia qual o ministério do seu filho, mandou os serviçais fazer tudo o que ele vos pede. No caso aqui, provavelmente esse casamento era de pessoas familiares de Jesus, o primo, parente de Maria ou de José. Estava ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificação. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas metretas, essas águas, eram águas de purificação. O povo, quando chegava lá, eles lavavam os pés e as mãos. Era esse o objetivo das águas. Jesus disse-lhe aos serviçais: enchei o jarro com água, e o encheram até a borda. Então disse-lhe: tirai agora um pouco e levai o mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a sua água, transformou-a em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que Tiago chamou o noivo. Ele disse: todo homem serve primeiro um bom vinho, e depois o convidado bebe o bastante o vinho inferior. E servindo tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. O interessante que Jesus, quando faz um milagre, ele ali tinha não só o povo judeu, mas tinha o povo gentil. E quando ele faz aquele milagre, o milagre pelo milagre era para mostrar para o gentil quem era Deus e glorificar a Deus através daquele milagre. Mas para os judeus, o milagre era para apontar para o Antigo Testamento. Tinha uma festa no judaica, festa de 7 semanas, que o povo ia para o deserto, montava a tenda, porque um texto que dizia: te levei para o deserto, te provei e te humilhei para ver onde que estava seu coração. Aí eles montavam a tenda no deserto, e lá eles matavam 70 bois, espiavam o sangue num altar. Depois que sacrificavam os bois, eles pegavam e lançavam o vinho, o vinho representa uma nova aliança, e depois vinha com 4 ramos de plantas diferentes, representando os 4 cantos do mundo, os 4 pontos cardeais, que a salvação seria para todo mundo, para todas as pessoas do mundo. O boi, que eu esqueci de falar do sacrifício do boi, 70 boi representava a humanidade, ou seja, o sacrifício era para toda a humanidade. Depois vinha a água. A água significa purificação e o batismo, ou seja, esse símbolo da transformação de uma nova criatura. Ou seja, a pessoa mergulha, esse mergulho é o símbolo da morte. Quando ela levanta, é o símbolo da ressurreição, Jesus, quando faz esse milagre, ele está falando sobre o seu ministério. Ele está falando que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar
e que todos que olhassem para ele seriam atraídos para esse reino de Deus. E a Bíblia fala que compara a Deus e a igreja como marido e mulher, como esposo, e fala sobre um casamento, que é as bodas do Cordeiro. Essas bodas do Cordeiro são os salvos que vão festejar com Cristo esse casamento espiritual. Mas para estar nesse casamento espiritual, precisa se arrepender, fazer uma aliança com Deus e viver um processo de santificação. É esse processo que transforma a vida, que liberta. Você que não é crente, que não é cristão, que não conhece a Deus, se aproxima de Deus, dá um passo até Jesus Cristo, aceite como o único e suficiente Salvador.